Começa agora mais um Nas Entrelinhas. E atenção para as manchetes do programa de hoje. A família brasileira está em crise? A professora Carmen Zelinski apresenta dados atualizados sobre a situação das famílias no Brasil. Discutir família é um tema do passado ou permanece atual? Convidada discute a família apontando alternativas de vivência para essa célula fundamental da sociedade. Bom dia, ouvintes. Começa mais um programa Nas Entrelinhas do Departamento de Administração Pública da ESAG-UDESC, comigo, Enio Espanhol. E comigo, Samantha Buglioni. Qual é o nosso endereço de e-mail, Samantha, para os ouvintes fazer contato conosco? Bom dia, Enio. O e-mail é nasentrelinhas.esag@gmail.com. Bom dia, Samantha. Como é que vai a tua família? Pois é, esse é o tema de hoje, né? Família, bom, a nossa configuração já é bem menor que a dos meus avós, que já é menor do que a dos seus bisavós, então parece que realmente a família no Brasil, ela está com outras formatações, né? E no futuro não se sabe. Eu sei de alguns casais que fazem acordos em não ter filhos, ou seja, é um novo contexto familiar. Digamos, dentro dos limites, essa é a nossa família. Sim, família agora necessariamente não é só pai e mãe, é um pai, é um avô, são dois pais, são duas mães, quer dizer, o Brasil vive, né, professora Carmen, nós estamos aqui com a professora Carmen Zelinski, que vai trazer um pouco essa discussão sobre família. O Brasil hoje, efetivamente, ele está com uma nova família. Exatamente, eu fiz um cálculo rápido em casa. A minha mãe, há 50 anos atrás, fazia parte de um núcleo que tinha 35 netos. Ela era uma neta e mais 30 e poucos netos. Agora, passados 50 anos, minha mãe, apesar de ter 6 filhos, ela tem apenas 9 netos. Tá? Então, isso dá 1,5 filhos por casal. Tá? Isso é comum a todas as famílias latino-americanas. Eu poderia, de repente, começar a apresentar alguns dados, tá? Me chama a atenção algumas mudanças radicais nas famílias no Brasil. Para isso, é bom esclarecer que eu fiz um levantamento nos dados do censo, comparando a situação da família em relação às décadas anteriores. O que você pode observar? Veja bem, na década de 80, as famílias tinham, em média, 4,3 pessoas por família. Em 2011, já cai para 3,1. Agora, se você pega o número de filhos por mulher, é mais gritante o dado. Na década de 80, eram 6,3 filhos por mulher, e em 2010, apenas 30 anos depois, são 1,8. Isso significa que está abaixo do que os demógrafos consideram uma taxa adequada de reposição de 2,1 filhos por casal. Tá? Então, é o primeiro dado que eu poderia adiantar que me chama muita atenção. O Brasil, na década entre 70 e 90, principalmente na década de 80, ele reduziu em 10 anos, né, o que a Europa demorou uns 50 anos para reduzir, em termos de número de filhos por mulher. Isso tem relação com uma intervenção do Estado de controle de natalidade, né, e não necessariamente de planejamento. Se mudou a categoria ao longo dos anos, né? Mas me parece que o fator mais fundamental foi a entrada maciça das mulheres no mercado de trabalho, tá? Que ocorre assim fortemente a partir de 1960, e isso tem um impacto significativo. Tá? As mulheres passam a não apenas entrar na questão da a contracepção, ter decisão sobre o seu corpo, como a questão de inserir no mercado de trabalho, e a família fica para segundo plano. E o próprio conhecimento científico ampliado e difundido, isso também deve ter sido um fator que deve ter auxiliado nesse aspecto também. Com certeza, isso afeta bastante. Sim. É um dado atual também que as mulheres estão deixando para ter filhos bem mais tarde. Sim. Né? Mas se isso é um fenômeno em todas as classes sociais, ou é mais para aquelas que têm condições assim, de um nível de escolaridade mais alto? Isso tem uma diferença de classe e de nível de escolaridade? É mais acentuado entre classes que têm maior escolaridade, mas é um fenômeno que vem se observando também em camadas menos aquinhoadas, vamos dizer assim, que estão selecionando a idade em que vão começar a se reproduzir. Tá? É um fenômeno mais ou menos geral dentro da população brasileira. Tem dados sobre casais que de fato não querem mais ter filhos? Tem. É interessante o seguinte, o censo mostra que em 2000 eram 8,6% as famílias unipessoais. O que são famílias unipessoais? São aquelas compostas, como o nome diz, por apenas uma pessoa. Tá? Em 2010 já são 12%. E o que chama atenção é que no Rio de Janeiro, por exemplo, no estado do Rio, 15% das famílias são unipessoais. Tá? Então, estamos falando o quê? Vocês estão me falando de mulheres que não querem ter filhos. Em cima disso, eu estou colocando a situação de pessoas que decidem morar sozinho. Tá? São eles e o cachorro, eles e o gato. Tá? E a minha preocupação, contextualizando dentro das políticas públicas,
é quem que vai cuidar dessas pessoas na velhice. Tá? Ou seja, dentro de um estado de desproteção social que vem se desincumbindo de uma série de atividades que lhe eram inerentes, como saúde, educação, assistência social, e que está repassando cada vez mais esses encargos para as famílias, aí você, por outro lado, vê, olha, essas famílias estão cada vez menores, algumas delas são unipessoais, são cada vez mais vulneráveis, então quem que vai dar conta de cuidar dos idosos, dos doentes, das deficiências mentais? A sua observação, então, é que, apesar do Estado estar aparentemente se retirando, ele dá alguns recursos, mas ele não incentiva um processo de maturação da própria família, no sentido de perceber que essa família vai ter encargos que anteriormente não eram delas, como cuidar dos idosos. Isso. Então, a família não se planeja efetivamente para isso. Não se planeja. Ou não se planeja ou não está se dando conta de que o Estado está cada vez mais repassando essas atividades. Isso vai criar vários problemas sociais, né? Quer dizer, onde é que a gente vai... O que vai se fazer com esses idosos, considerando que ainda a idade, né, do brasileiro está aumentando? Tá? Se você pega os dados do censo, 6% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Deficiência severa, cegueira, deficiência física. Então, quem que vai cuidar desses 6% da população? Se o Estado cada vez mais está se retirando dos cuidados e está alocando para essas famílias que são menores. Tá? De repente, a gente podia pensar assim, a família monoparental, que é algo que também me chama muito a atenção. Do total das famílias, em 1985, menos de 20% eram famílias chefiadas por mulheres. Agora, quase 40% são só famílias chefiadas por mulheres. Mais da metade dessas mulheres são mulheres carentes, que elas sozinhas dão conta do encargo. Aí você vai pensar, essa mulher sozinha cuida dos seus filhos. Se ela tiver um filho deficiente físico ou deficiente mental, qual o apoio que ela tem para cuidar dessas criaturas, desses filhos deles? Sim, situação de total vulnerabilidade. Pode-se pensar nesse quadro uma série de abandonos, assim, ou de violência mesmo, ou de casos de até de desconhecimento dos pais, da paternidade, do papel da paternidade? Com certeza, tá? Com certeza. E a isso eu acho que se alia também algo que você já mencionou anteriormente, a questão da decisão da mulher de ela ser dona da prole, dona dos filhos. Entre as camadas mais subalternas, isso está claro. Elas não estão preocupadas tanto no núcleo familiar como a classe média está, e sim elas estão preocupadas em que chego aos 35 ou 40 anos, não tenho filhos, eu quero filho. Tá? Sem e o relógio biológico... O relógio biológico às portas e... Tá? É um dado interessante pela, digamos, a estrutura familiar mais tradicional, os valores, a educação sempre repassado pelos pais, e de repente na ausência deles, quer dizer, o aspecto psicológico que afeta essa geração que está chegando aí. Certeza, quer dizer, é uma mudança profunda. Você tocou uma questão fundamental aí, que é a questão, que vai ser desses filhos sem o pai? Tá? Qual o impacto, qual a estrutura que eles vão ter para reagir ao convite das drogas, ao convite da marginalidade? Tá? Se a gente pensar em populações mais carentes, qual a estrutura que eles vão ter? Então, sempre imagina, uma mãe sozinha, abandonada, capacidade de amor ela pode ter num contexto desse, né? De amar mesmo. Exatamente. E a própria questão de colocação de limites, que quando são dois, enfim, sim, um dos dois vai ser mais severo, um outro vai ser... que é o papel do pai, né? Que é o fazer o Estado, assim, é o não, é o que diz que... Né? Houve pesquisas divulgadas, eu não tenho exatamente os dados aqui agora, mas onde os teenagers, ou seja, os jovens, os adolescentes, eles valorizaram muito a questão da família, em pergunta e resposta. Existe algum dado sobre isso? Que seria uma espécie de retomada da família, que de certa forma os próprios adolescentes sentem essa ausência? Sim, eu não tenho dados também dessa pesquisa, mas eu vi algo disso. O que eu penso é que eles realmente há uma necessidade, tá? Em alguns segmentos você vê uma volta até bem conservadora, uma tentativa conservadora de retorno à família, retorno a formar esse núcleo, porque está se vendo que é um vácuo muito grande, é um vazio que precisa ser preenchido de alguma forma. Tá? Então, tem setores da população de fato preocupados com isso. Tá? O que me chama a atenção e às vezes me preocupa é que essa necessidade de se pensar a família, a necessidade de ter pai e mãe, muitas vezes é associada a um ranço conservador, religioso e tal. E eu acho que a questão não é essa.
Tá? A questão que me preocupa é assim, que o Estado tem que pensar a família. O Estado tem que pensar os vários tipos de família, se é monoparental, se não é, se são famílias compostas por uma só pessoa, independente da questão moral. Tá? Independente disso, e sim, qual que será a necessidade do Estado diante dessa configuração familiar. A gente pode pensar que hoje, a professora fazia referência à questão do mercado, né, da entrada das mulheres no mercado, e isso tendo impacto na questão populacional mesmo, número de filhos e tal. Sim. É possível a gente pensar que as escolhas hoje sobre o número de filhos, ela é efetivamente uma escolha livre? Né? Porque eu fico pensando uma coisa bem particular agora. Eu adoraria ter mais uns 3 filhos, né? Eu tenho um lá que me incomoda, mas, bom, é impossível do ponto de vista econômico. Exatamente. Né? É impossível. Sim. Impossível. Então, na verdade, o tempo que se dedica ao trabalho, ele acaba sendo hoje para as mulheres, né? Pensando naquela proposta do feminismo, de liberdade. É, de fato, as mulheres hoje conseguem ter escolhas livres nesse sentido e, consequentemente, as famílias, ou isso ainda está um pouco embaçado? Eu acho que está complicado isso, porque a mulher, ela não tem estrutura. Se a gente pensar assim, as famílias estão cada vez menores, ou seja, aquela possibilidade que as nossas avós tinham de contar com um núcleo de apoio, né? Apoio, eram tios, eram avós, hoje não se tem mais, tá? Muitas pessoas, em meu caso, por exemplo, eu sou estrangeira, eu não tenho aqui a minha sogra, a minha mãe presente, então tem que criar uma rede de suporte, tá? E aí eu vejo 2 questões. Uma coisa é você e eu, que somos pessoas classe média, mesmo assim a gente consegue ter um certo suporte, você contrata pessoas para lhe dar esse suporte. Eu chantageei minha mãe para morar comigo. Pois é, mas eu não tive essa sorte, minha mãe mora em outro país. Aí eu me rodeei de babás, de empregadas e tal, que a nossa condição econômica, vou dizer que em certa forma permite você fazer um tipo de arranjo desse tipo, ou com o marido, se articula e tal. Agora, e as famílias monoparentais? Sim. Tá? Que não podem contar com o marido e que não podem contar com também contratar uma babá, ou uma escola, ou uma creche. De certa forma, tu até terceiriza o cuidado do filho, né? Terceiriza. E aí tem aquela questão. Você deixa o filho abandonado em casa, porque você precisa trabalhar, e aí o conselho tutelar cai em cima. Sim. Então, de certa forma, escolher ser dona de casa hoje é uma coisa bem complicada, independente da classe social. Exatamente. Sim. Pesquisadora de São Paulo publicou uma tese sobre a questão do dinheiro, nas separações. Então, até que o dinheiro nos separe. Sim. Quer dizer, como isso deve ser uma questão também fundamental, porque você vai ter que... Às vezes as pessoas até ficam juntas em função do dinheiro que não permite as separações. Sim, não permite. E você tem que dividir o espaço, porque não tem espaço para separar. Tá? E isso é interessante, tem dados mostrando como o número de separações vem aumentando. Tá? Apesar da taxa de nupcialidade estar mais ou menos estável, o número de separações vem crescendo. Então, é um outro aspecto que também é importante levar em consideração as famílias. Professora, o nosso tempo está esgotando, mas uma última questão, né? Por que, do ponto de vista assim, das políticas públicas e do Estado, é necessário que o Estado conheça profundamente essas mudanças populacionais? Bom, eu acho que é importante que o Estado conheça, porque é uma série de questões, tá? A primeira que eu apontaria, assim, é a conciliação trabalho-família, ou seja, como é que as famílias conciliam exatamente aquilo que nós estamos falando, tá? O desempenho, suas funções no mercado de trabalho. Uma outra questão que é importante é a questão de planejamento urbano. Tá? Como é que serão a necessidade de moradias? Tá? As famílias estão se separando, elas precisam continuar morando juntas por uma questão de falta de espaço. Uma outra questão que é importante é a questão da próprio financiamento da previdência social. Se você vai ter uma população cada vez mais idosa, isso significa que a população em idade ativa é menor proporcionalmente ao número de aposentados e pensionistas. Tá? Então, o Estado precisa pensar essas mudanças e aí entra numa questão que a Europa já resolveu há muito tempo. Tá? Ou seja, eles, com toda a crise econômica pela qual eles vêm passando, eles mais ou menos têm resolvido as questões de saúde, educação, diante dessa população idosa que hoje em dia é característica da Europa. Quer dizer, como seria interessante se nós tivéssemos aqui famílias unidas, harmoniosas, pai, mãe, filhos, problemas econômicos, né? Redes de família, né? Que seria até mesmo essa discussão de necessidade de creche seria uma discussão secundária se as pessoas tivessem uma cooperação efetiva, Exatamente, né? Sim. Muito bom. Excelente a tua participação, professora Carmen. Agradecemos muito. Agradeço o convite. Legal. Então, a discussão de hoje foi família. Professora Carmen
Zelinski. A gente volta semana que vem. Bom dia a todos. Bom dia. Obrigado, bom dia.